Presta atenção, presta atenção. Presta atenção pra não fazer cagada, filhote. Terminou o carburador, então tá no lugar. Vamos regular. Ok, vamos lá. 3, 2, 1. Rock and roll, baby! Deixa o like! Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Dá uma força. Muito bem, muito bem. Ok, para começar a regulagem tanto do ar quanto da equalização, vamos deixar ele chegar na temperatura de trabalho aqui, vamos deixar ele chegar nos seus pelo menos uns 80 graus, ok? 75, 80 graus, tá? Aqui tá nos seus 50 ainda, tô contando pro cabeçote lá, tá vendo? Isso, vermelho lá. Tá conseguindo filmar. Tá dando 56 e vai começar a subir. Deixa ele aquecer. Bom, vamos continuar o processo de aquecimento da moto. Já tá chegando quase lá, já tá com quase 60 graus aqui. Então a gente vai começar a fazer a regulagem dele. E por que a temperatura? Porque você precisa que o motor esteja quente, com calor. Porque o motor é um transformador de energia. Ele transforma energia térmica em energia cinética, ou seja, ele faz com que esse calor se transforme em movimento cinético para gerar as rodas, através da combustão de combustível. E para isso ele precisa do calor para chegar à temperatura de trabalho e proporcionar para você o máximo desempenho que ele pode oferecer. Então a regulagem que você fizer terá que ser com o motor em temperatura de trabalho, ok? Normalmente vai ser o momento em que a própria ventoinha vai ligar. Então agora, esse momento é um momento crítico que estamos testando diversas coisas diferentes. Inclusive se o sistema de arrefecimento está funcionando. Temperatura das mangueiras. 55 graus aqui. Temperatura do radiador. 60 graus. Temperatura do cabeçote. 72 graus. Isso. Essa válvula termostática, ela trabalha em torno, se eu não me engano, de 95 a 98 graus. Ela está aqui ainda com 42. Mostra o termômetro, filhote. Aí. Está com 42. 42. Então ela vai acionar esse eletroventilador quando ela chegar a arrecadar o valor de 95, 96. Precisaria dar uma olhada no código dessa cebolinha de água para saber quanto. Vou dar uma olhada no manual qual é a temperatura adequada. Se você souber, põe aí nos comentários, tá? É porque lá no painel não existe uma graduação de temperatura para você. Existe o verde, o frio, o verde, que é a temperatura de trabalho, e o vermelho, que é o excesso de temperatura. Não marca lá a temperatura para você lá. Mas então a gente vai tentar mostrar aqui para você e dizer qual que é a temperatura média de trabalho. Normalmente os motores trabalham de 95 até 110, 112 graus. Quanto menor for a variação de temperatura durante o uso da motocicleta, melhor é. Para você não fadigar as ligas metálicas do motor. Cada vez que o motor aquece, quanto mais ele vai aquecendo, mais ele vai crescendo. Quando ele resfria, ele vai contraindo. E esse aquece, resfria, provoca microfissuras no bloco do motor, no cabeçote. Ok? É por isso que a junta do cabeçote, um dos artifícios dela, é permitir essa articulação de dilatação, porque o cabeçote dilata muito mais do que as camisas. Ok? Tanto é que se você for medir a temperatura do cabeçote, tá vendo? Aqui é o cabeçote, tá vendo? Aqui é o cabeçote. Temperatura do cabeçote, 71 graus. Temperatura da camisa, a camisa é aqui onde o pistão corre, tá vendo? Temperatura da camisa, 57 graus. Então significa que esta parte aqui do motor está num processo de dilatação e aqui em outra. Então a junta do cabeçote também promove essa liberdade de movimentação. É por esse motivo que você não pode passar cola na junta do cabeçote, porque essas movimentações são previstas no desenho da junta, ok? Nada de ficar passando sprayzinho de cobre para não conduzir temperatura de um lado para outro.
Nada de ficar passando merda, passando bosta, passando graxa, passando urina na junta do cabeçote, para não interferir nessas movimentações. Pelo amor de Deus! Muito bem, temperatura chegando, quase a ponto de proporcionar para a gente uma regulagem. Joia. Então vamos completar o circuito da injeção do combustível. É onde entra a nossa injustiçada, menosprezada, mal nomeada caixa de filtros de ar. Esse foi o pior nome que deram para esse artifício existente na sua motocicleta, principalmente nos veículos carburados, na injeção eletrônica também, mas nos carburados então nem se fala. Por que caixa de filtro de ar, Herbert? Porque nela está preso o filtro de ar. Isso, o ar que entrar aqui dentro teria que passar por uma filtragem. É óbvio isso. Pequenas partículas que podem contaminar a camisa, a sede de válvulas e tudo mais, isso é óbvio, tudo bem. Mas a filtragem é só uma pequena parcela, uma pequena fração da importância desse artifício aqui. Isso é para as pessoas que tiram esse recurso, às vezes até mesmo para promover uma modificação na motocicleta, transformá-la em café racer e tal, e vai lá que coloca aqueles filtro cônico parecendo aquelas tetas em cima do carburador, na entrada do carburador, achando que aquilo vai resolver e que aquilo é preparado para filtrar um enorme fluxo de oxigênio, e vão lá e pagam 5 mil reais na porra do filtro, sendo que aquilo não presta para absolutamente nada, porque a engenharia disso é maravilhosa. O que isso proporciona? Vou mostrar para vocês que... Vou dar um exemplo. Se você estiver andando com a sua moto e você estiver numa velocidade de 100, 120, 140 km por hora, até mais um pouco, e você abrir a viseira, você vai sentir um vento, um ar passando pelo seu rosto. Mas junto disso, você já percebeu que para respirar é meio difícil? Fica meio complicado para você respirar? Mesmo com tanto vento na sua cara, você percebe que te falta ar para essa situação? Ou quando você era pequeno, quando seu pai estava na estrada, descendo para a Baixada, lá em Santos, lá que pegava Anchieta, e ele abria o vidro assim e você colocava a cara para fazer... Você já sentiu a sensação que te faltava um pouco de ar? Isso porque ar é uma coisa e oxigênio é outra. O nosso corpo não precisa de ar. Nosso corpo, ele precisa de oxigênio. O oxigênio é o que será transportado pelos seus glóbulos através do seu sangue e fazer com que tudo funcione. Na moto acontece a mesma coisa. O motor, a combustão, ela precisa do oxigênio que contém no ar. Ou seja, 22% de oxigênio existe no ar. De toda a massa do ar que você respira, somente 22% dele é oxigênio. Então, para que esse efeito de falta de oxigênio também não aconteça no motor, existe um estabilizador atmosférico. Esse artifício faz com que a arrecadação de oxigênio, que você vai perceber que na maioria em todas as motocicletas praticamente, tá? A arrecadação de oxigênio sempre tem uma espécie de um labirinto. Essa caixa de filtro de ar, ela é montada assim, então o ar entra por aqui, sobe por aqui, passa pelo filtro para depois ir para a caixa. Em algumas motocicletas, a arrecadação de oxigênio fica debaixo do banco. E outras motocicletas ficam escondidinho aqui no canto assim, ó. Isso é para quando você estiver em alta velocidade, o fluxo de ar arrecadado pelo estabilizador atmosférico, vamos chamar agora, né, de estabilizador atmosférico. O nome correto que ela merece. O nome digno para esse artifício físico maravilhoso. Então ele arrecada o oxigênio aqui. O oxigênio entra dentro dessa câmara em forma de turbilhão, cheio de colapsos do seu movimento, porque estava passando a 120 por hora aqui, e o carburador, através da sucção dos pistões, arrecadou esse oxigênio, entrou dentro dessa caixa e estabilizou a sua situação, estabilizou a atmosfera dele, para que assim, quando o motor conseguir sugar este ar, ele consiga fazer com que a quantidade de oxigênio seja aproveitada ao máximo possível. Então é por isso que até mesmo o volume cúbico
desta caixa calibrada. Este é um dos artifícios desse recurso. O outro artifício desse recurso, como ele é conectado diretamente ao carburador, a subida dos pistonetes depende da metragem cúbica determinada por esta caixa para provocar a resistência exata de ar aqui, para levantar os pistonetes no momento certo, na hora certa. Ok? Então, dê mais atenção a isso. Nas suas revisões, tira fora, lava, tá vendo? O filhote acabou de lavar, deixa limpinho, lavadinho, por motivos óbvios, ok? E não tira isso da sua moto. Mantenha sempre revisado e as conexões aqui sempre bem vedadinhas aqui, para que ele consiga fazer o papelzinho certinho dele, tá bom? Bora, vamos colocar o filtro aqui. Pronto, ligou a ventoinha. Ventoinha não, né, filhote? Eletroventilador, certo. Aqui está indicando 81. Agora, vai de novo. 87, 88, 89 graus. Isso, está dentro da faixa. Isso. Aciona a ventoinha por volta dos seus 80 graus. Até eu pegar a câmera e começar a filmar. Demorou um pouquinho, né? Aí a tendência agora é arrefecer. Mas dá pra gente trabalhar, né, filhote? Agora sim, beleza. Então vamos começar a regular. E é o carburador do cilindro 2, o cilindro de lá. E esse aqui é o escravo, que é o carburador daqui, ó. Esse carburador, ou seja, esse é o mestre e esse é o escravo. Tá conseguindo ver a diferença desses dois manômetros aqui? Significa que o mestre está numa estanqueidade e o escravo diferente, está numa estanqueidade diferente do mestre. Nós temos que fazer com que os dois fiquem iguais. E como é que a gente vai fazer isso? No carburador mestre existem duas formas de você alterar a aceleração dele. Ou pelo cabo do acelerador, que como ele é o mestre, o cabo do acelerador é ligado diretamente a ele. Então todos os movimentos que você faz lá na mão, vem aqui, ó. Ok? Ou então pela abertura da marcha lenta. Aqui você sobe a marcha lenta. Tá vendo? Sobe a marcha lenta ou desce a marcha lenta. Já o escravo tem que ser cópia dele. O escravo precisa imitar os movimentos do mestre. Só que por que ele não tem uma regulagem fixa? Por que não existe algo aqui fixado? Plug and play, se eu juntasse os dois, formassem uma movimentação fixa. Porque são dois cilindros e cada cilindro tem sua particularidade da capacidade de enchimento das camisas. E é por isso que nesse quesito eles são separados, eles são divididos. Para eu conseguir equalizar esse motor e oferecer para cada cilindro o que ele precisa para que ambos fiquem iguais, então tem um recurso, que é o recurso desta regulagem aqui, tá vendo? Tá vendo esse parafuso dessa regulagem? Esse parafuso, essa regulagem atua diretamente sobre o escravo. E é a gente manipulando, abrindo ou fechando esse parafuso, que esse manômetro aqui irá mudar. Então, observando no relógio, então você vai conseguir fazer com que os dois relógios fiquem iguais, ok? Para fazer a aceleração idêntica, tá? E essa regulagem tem que ser com vacômetro, porque como os cilindros são diferentes, apesar de parecerem idênticos, apesar de serem fabricados com as mesmas dimensões, mas cada um tem a sua capacidade de enchimento, certo? Quando se trata de enchimento de fluxo de ar, sempre haverá uma diferença e essa diferença é regulável por ali. Tá bom? Então presta atenção no que o filhote vai fazer agora. Ô meu povo, se tu gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal Vice. Essa cabra aqui agradece demais, né? Através daquele parafuso lá embaixo, com essas duas chavinhas aqui, essa aqui ele vai regular, fazer a regulagem das borboletas agora, e depois a gente vai mexer na regulagem do ar, que é uma fenda bem pequenininha, ok? Primeiro vamos igualar os dois relógios lá, ó. Vamos deixá-los bem iguais. Então o que o filhote vai fazer? Ele vai
mexer naquele Philips. Dá uma olhada nos relógios, ó. Acesso ruim, né, filhote? Oi? O acesso é ruim, né? É, mas depois que achou é 2 palitos. Observe que até a marcha lenta da moto começa a mudar. Olha lá, ele achou já tá manipulando já, ó. Olha lá, ó. Começando a ficar parecidos os dois relógios. Só não fica na utopia da perfeição do alinhamento dos relógios por conta de que cada relógio também tem sua diferença mínima, mas tem. Então tem uma margem que você pode considerar como iguais, tá bom? Conforme você vai estar regulando, você vai estar se sensibilizando. Aperta mais, solta mais, que aí você assistindo os relógios você vai encontrar lá, tá vendo? Olha a estabilidade, olha a lenta da moto, ó. Isso. Agora, o que o filhote vai fazer? Nesse momento o filhote vai regular o ar da motocicleta. Vocês se lembram das 2 voltas que ele deixou na abertura da agulha do ar? Isso, agora ele vai regular. Ele vai começar pelo carburador de cá e ele vai abrir meia volta. E essa meia volta tem que provocar a subida da marcha lenta. Subiu, filhote? Não? Sobe mais um pouquinho a lenta através do regulador. E só um pouquinho só, pode voltar um pouquinho. Aí, isso. Não mudou a lenta. Vamos ver se abrir mais meio. Olha lá, subiu. Abriu meio, ou seja, já abriu uma volta inteira. Então estão com 3 voltas, ok? Certo. Agora, como subiu, ele vai descer de novo a lenta lá pelo regulador. Isso. Agora ele vai no outro. Vai ver se ele consegue o mesmo resultado no outro. Vai abrir meio. Subiu? Mais meio. Subiu. Beleza, a ponta tem que descer de novo a lenta. Certo? Ok, vamos ver se os relógios sofreram alterações. Não. Continua aí, beleza. Tá numa tolerância, tá? Tá tolerante, tá ótimo ali. Se estiver regulando, estiver nessa situação, ele tá muito bom. Ok. Ele vai voltar pro lado de cá. Vai abrir meio pelo lado de cá agora. Subiu. Subiu. Ótimo. Abriu mais meio, subiu mais. Subiu. Então quantos meios você já abriu? 2. Desse lado aqui você já subiu? Com esses 2 aqui são 4. São 4. Então tá com 4 de abertura aqui desse lado aqui já. Vai pro lado de lá agora, filhote. Vamos descer de novo a marcha lenta pelo regulador, ó. Quando eu falo regulador, é isso aqui, ó, tá? Se a marcha lenta subiu através da regulagem, você baixa ela de novo, não deixa ela alta não. Baixa ela de novo. Vai lá, filhote. Primeiro. Não mexeu, não mexeu. Tenta mais uma. Não fez alteração, então volta.
Volta esses dois que você deu aí. Já é a posição correta aí já. Então vem do lado de cá e veja se acontece a mesma coisa. Vai abrir mais meia do lado de cá. Subiu. Então aqui aceitou meio a mais do que o de lá. Ok? Vai mais um. Subiu. Então aqui agora tá com 5 de abertura. Baixa lenta. Certo. Nesse momento agora, observa ali os relógios. Vê se eles continuam idênticos e falando da mesma forma. Tá bem parecido. O que você faz agora? Dá uma limpada. Dá uma limpada. Dá uma acelerada aqui, ó. Ficou esquisita a aceleração, né? Vai? Na hora que deu a primeira acelerada, saiu esquisito, né? É. Os relógios estão iguais. Vamos ver do lado de lá. Vou dar mais meia vez aqui, ó. Vamos ver se ele vai aceitar. Vou dar mais meia aqui, ó. Vai abrir mais meia volta aí. Melhorou. Subiu pouca coisa, mas subiu. É, você tá vendo como que engana? Certo? Vou mais meia. Então agora, se não tá com 5, aqui tá com 3, tá com 4. Agora eu vou abrir mais uma aqui, mais meia aqui. Mais um pouquinho. Vou descer pelo regulador de novo, olha. A letra mudou. Já tá um cavalinho agora. Agora sim, ó. Parou os espinhos do escapamento, não parou? Sim. Vamos limpar de novo. Oh, meu parceiro! Isso! Os relógios iguais. Muito bem! Conquistamos aqui uma excelente regulagem. Vou desligar. Conto até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E dou a partida de novo. Dá pra melhorar um pouquinho. Tá, a partida tá demorando. É. E ela agora tá meio. Tá meio Vamos ver dançante. se você tá mais meio do lado de lá. Tá meio dançante agora. É. Vamos ver se você tá mais meio aqui. Vou dar uma limpada. Ok. Os relógios iguais. Abrindo o meio. Subiu. Coisa mínima, mas subiu. Os dois vão idênticos agora. 5 de cada lado. 5 de cada lado. E o que é essa limpada que eu falo? Que eu vou lá e dou uma acelerada? É a mesma coisa quando você está falando e às vezes você acumula saliva na boca, você dá aquela engolida e continua falando.
Carburador é a mesma coisa. Enquanto você está na regulagem, existe uma quantidade de combustível que não conseguiu ser queimada por conta da irregularidade do sistema que você está acompanhando e regulando ao mesmo tempo. E isso vai contaminando o funcionamento, vai acumulando combustível sem queimar, que é exatamente isso que provoca carbonizações nos corpos de válvula, ok? Então, enquanto você estiver regulando, vira e mexe, você vai lá e dá uma limpadinha. Vai lá, acelera para ele queimar o excesso que não conseguiu ser queimado. Aqui, ó. Você viu que abertura, filhote? Ó, ó, e o eletrodistribuidor ligado, hein, ó. Uau! Show de bola, meu velho. Depois das limpezas que a gente fez na sede, no corpo dessa moto, ficou arisca. Só que agora falta a última etapa da limpeza dos carburadores, da sede de válvula. Ela está quente, ela está equalizada. Chegou a hora de limpar a sede de novo. Ou seja... Ó, meu povo, se tu gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Essa cabra aqui era dessa mais. Cara 80 de novo, parceiro. Tirar a caixa equalizadora. Nunca mais chame isso de caixa de filtro de ar, por favor, tá bom? Se bem que as outras pessoas não vão entender, a não ser que você indique esse vídeo para outras pessoas, tá? E na boca do carburador você espirra, vai espirrando e limpando a série. Vamos mostrar para você. Tá filmando já? Já. Ok, muito bem, partida nela. Beleza? Aceleração até 3.000, 3.500 RPM, 2,5, mas vamos aqui assim. Aí você vai aqui, ó. A lenta dela, você precisa determinar agora, porque depois com o tanque no lugar, sem chance, meu parceiro. Então ali tá com 1.100, vamos deixar ele um pouquinho mais alto. Com 1.200 rotações por minuto, tá bom. Tá bom. Ótimo. Muito bem. Vamos dar um rolê? Saudações, meus queridos alunos desse meu Brasil baronil. 1% dos mecânicos sabem. São informações que eu vou passar para vocês, que sempre ficaram trancadas às 7 chaves, que líderes de concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. Grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento, não tiveram acesso a essas informações. Mas eu não quero que você seja igual a todo mundo. Eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece ali. Então, bicho, meu amigo e minha amiga, presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Senta, relaxa, respira fundo. Porque a partir de agora, o seu cérebro é meu!